Olá, bom dia, turminha. Hoje é a nossa aula de Geografia, aula 12 do terceiro bimestre. Continuamos no capítulo 3. O assunto, ou melhor, o tema, a natureza e o ser humano transformam as paisagens. Então, nós vamos iniciar com uma troca de ideias na página 2 e depois vamos ver as transformações causadas pelo ser humano e pela natureza nas paisagens. E depois as atividades. Então, aqui iniciando no capítulo 3, a natureza e o ser humano transformam as paisagens. Então, aqui nós podemos observar três paisagens. Nós temos aqui uma paisagem de 1854, temos aqui uma paisagem de 1914 e uma paisagem de 2018. Então, observem essas paisagens. Leiam essas paisagens, né? Porque quando a gente observa as transformações, o que aconteceu nas paisagens, nós estamos fazendo uma leitura da imagem, né? Então, depois dessa leitura dessa imagem, eu vou fazer uma pergunta aqui, que essa é uma troca de ideias, não precisa ser respondida nas atividades, é somente para reflexão e entendimento do assunto. Então, o que ocorreu com as paisagens retratadas nas imagens? O que aconteceu? O que vocês observam aqui que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu? Ocorreu várias transformações no decorrer dos anos. Observaram? Desde 1854 até 2018, a enseada de Botafogo, no Rio de Janeiro, né? Então, é a mesma imagem da enseada no Rio de Janeiro. Aí a outra pergunta: qual imagem apresenta maior interferência da ação humana? Qual das imagens vocês acham que apresenta essa maior interferência? Qual delas? Vamos ver se vocês acertaram. A imagem de 2018 apresenta a maior interferência de ação humana. E a última pergunta para reflexão: em sua opinião, por que isso ocorreu? Por que essa imagem sofreu maior interferência da ação humana? Vamos ver? Devido a vários fatores, né? Porque existem vários fatores que ocorrem na transformação de uma paisagem. Aqui no caso, como pode ser o crescimento da cidade, aumento da população urbana, adaptação de lugares para desenvolver atividades econômicas e de lazer e etc. Então, tem vários motivos que as paisagens podem ser alteradas pela ação humana. Aqui eu coloquei algumas, né? Aumento da população, né? Modificação de lugares para atividades econômicas. Então, vamos para a próxima página agora. O ser humano e a natureza transformam constantemente as paisagens. Os elementos naturais como o vento, água dos rios, mares, oceanos e chuvas atuam como agentes de transformação das paisagens. O ser humano também transforma as paisagens para morar e realizar suas atividades, adaptando os lugares às suas necessidades e interesses. Atualmente, quase todas as paisagens do nosso planeta foram transformadas pelo ser humano. Aqui, nós vemos a paisagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí. Essa imagem é de 2014. Então, nessa imagem do Parque Nacional da Serra da Capivara, lá em Piauí, vemos uma transformação causada pela natureza. São processos, geológicos naturais que evoluem lenta ou rapidamente. Esse tipo de transformação causado pela natureza. É isso aqui, vocês podem ver. Parece uma escultura, uma obra de arte, mas foi causada pela natureza no decorrer dos anos. Algumas mudanças demoram anos, para evoluírem, vão ocorrendo aos poucos, Pode ser causada por chuvas, por ventos, Igual vocês viram aqui, em alguns lugares, os rios, transformam, em outros são as chuvas, em outros são os ventos. Então, aqui foi uma transformação que ocorreu com o decorrer dos anos na Serra da Capivara, em Piauí. E também na Serra da Capivara existem vários sítios arqueológicos que contam a história da humanidade. Nesse parque aqui existem vários sítios arqueológicos, desde muito antigamente,
tem desenhos rupestres nas pedras, né? Então, então essa serra é considerada patrimônio cultural da humanidade, porque conta uma parte da história da humanidade. Desde antes dos portugueses chegarem no Brasil, né, que já existia pessoas habitando, no caso os índios habitavam esses locais, e isso foi comprovado por esses parques, por esses sítios arqueológicos, né, que eles escavaram e foram encontrando evidências de que pessoas habitavam ali, né? Então, mas o principal aqui é mostrar para vocês que esse aqui é um tipo de interferência da natureza, né? A rocha, né, com esse furo aqui, parecendo ficou igual uma arquitetura, né? Dá até a impressão que foi o homem que fez, né, ou que mexeu, mas não, esse aqui foi devido à natureza, um processo geológico natural ocorrido de vários anos. Agora aqui nós temos duas imagens. Nós temos a imagem de São João, né, em Minas Gerais, e temos a imagem de Curitiba, no Paraná, em 2018. E essa aqui é de 2015, né? Aqui nós observamos dois tipos de paisagem, né? Tem uma das paisagens que, né, tem menos interferência do homem, né? Igual tá aqui, ó. Aqui vemos duas imagens de paisagens, uma com pouca interferência da ação humana e outra com grande interferência humana. Qual delas vocês acham que tem pouca interferência humana? Vamos ver se vocês acertam. Essa tem pouca interferência, né? Tem aqui uma casinha, mas ainda a natureza aqui continua predominante, né? Agora, qual que tem maior interferência da ação humana? Tá bem claro, né? Que é essa aqui, né? A gente vê menos verde, muito mais prédios, né? Então, vamos para a próxima página. Aqui agora são as atividades. Essas atividades são baseadas no assunto que vocês viram. Então, aqui eu vou explicar um pouquinho, ó. Compare as imagens a seguir e responda. Então, aqui nós temos duas imagens, né? Temos essa imagem aqui de Minas Gerais e temos essa imagem aqui também de Minas Gerais. E essas imagens são da mesma cidade. Aí aqui é a cidade de Barbacena, né, em 1824, e a cidade de Barbacena em 2016. Então é para vocês observarem essas duas imagens, fazerem a leitura e comparar, né, as duas imagens da mesma cidade em épocas diferentes. E a seguir vocês vão responder essas questões aqui, ó. As fotos são do mesmo lugar? Justifique sua resposta, né? A prof já falou ali, né? Mas já dá para vocês justificarem porque tem o nome ali embaixo, né, do local, confirmando, né? Então, quais são os agentes de transformação de paisagem mais atuantes nesse exemplo? A sociedade ou a natureza? Observe os elementos e explique sua resposta. Então, aqui, qual a ação maior nessas duas imagens que vocês viram ali que transformou aquele local? Vocês acham que foram a ação da natureza ou foi a ação do homem? Aí justifique por que você acha que foi a ação da natureza ou por que você acha que foi a ação do homem, né? É somente uma das duas, ou foi a ação da natureza ou foi a ação do homem. Somente a resposta que você colocar, explique. E em sua opinião, por que essas mudanças ocorreram, né? Aí, aqui embaixo vocês vão explicar por que houve essa mudança ali, nesse local. Por que foi, né? Se vocês escolheram a ação do homem, vão explicar por que foi que ocorreu essas mudanças nessa cidade. E se escolheram a ação da natureza, também. Então, observem bem as imagens para poder responder essas questões. E aqui na página 5 é a última atividade dessa aula. Nessa atividade aqui, vocês vão recortar aqui do lado, tem 4 imagens aqui do lado, e essas imagens têm ações. Essas imagens aqui dessas paisagens foram alteradas por ações da natureza e por ações humanas, né, dos seres humanos. Então, vocês vão recortá-las e vão separar elas aqui. No caso, quais as que tiveram mudança por ação da natureza vão ser coladas aqui. E as que tiveram mudanças pela ação humana, vocês vão colar aqui. Então, essa é a atividade dessa aula de hoje. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Uma boa quinta-feira para vocês.